Escrever um livro já é um desafio. Agora você imagina uma trilogia inteira. No meu caso, foram mais de 8 anos de trabalho. E agora que eu terminei, eu percebi que haviam coisas que eu queria ter sabido antes. Então nos próximos minutos eu vou te contar tudo que eu aprendi nessa jornada. Se você planeja escrever uma trilogia, já deixa o seu like, porque aqui eu vou dar dicas muito interessantes sobre o que você tem que saber antes de entrar nessa maratona. Estou fazendo aqui uma coisa que eu jurei que eu não queria fazer, que é dar dicas de escrita. Mas eu acho que é importante, quando você sabe uma coisa, você dividir com o mundo. Então estou eu aqui, dando algumas dicas e lições do que eu aprendi sobre escrita. Vamos lá! A primeira grande lição que eu aprendi é que escrever um livro não é uma atividade solitária. Você precisa de ajuda nesse processo. Uma das maiores ajudas que eu tive foi a do meu editor Ian, mas também tive muita ajuda dos meus leitores betas, que me fizeram escapar de muita enrascada. Então escute os seus betas e escute o seu editor. É muito importante para você fazer uma história consistente e não se perder no caminho ou em ideias mirabolantes, o que acontece muito. Geralmente quando a gente está muito imerso na história e no nosso universo, a gente não consegue ver os problemas básicos que ele tem. E é muito importante que leitores de fora te deem essas dicas para melhorar cada vez mais a sua escrita, os acontecimentos dela e situações que você pode colocar os seus personagens, que às vezes são sem saída ou muito forçadas. Esses leitores iniciais vão te dar ótimas dicas para melhorar a coerência interna dentro da sua história, que é fundamental na hora da construção dela. A segunda lição é até um pouco cômica, porque eu achava que eu tinha controle sobre os personagens da minha história. Lê do engano. De vez em quando, seus personagens vão tomar decisões por eles próprios. Alguns que você queria que morressem vão continuar vivos. Outros que você queria que durasse até o final da história, infelizmente vão morrer. E não há nada que você possa fazer, apenas aceitar. Mas calma, isso não é uma coisa ruim. Significa que seus personagens estão aos poucos criando vida própria, por mais estranho que isso pareça. É natural que os personagens bem construídos surpreendam você. Eles vão tomar as rédeas em muitas situações. E às vezes um coadjuvante vai roubar a cena e fazer coisas que você nunca imaginou que ele faria. Isso é um sinal de que você construiu bons personagens e que eles vão além do que você planejou para eles. Se isso acontecer, não lute contra, a menos que faça a sua história realmente ir por um caminho que você não esperava, ao ponto de ter que reescrever inteira, porque aí ninguém merece. Mas no geral, quando isso acontece, quer dizer que seus personagens estão bem construídos e que eles precisam ter uma margem maior para suas ações. Eles são personagens autênticos e precisam respirar por conta própria. Então deixe eles agirem por conta, mas toma cuidado, vai sempre segurando um pouco a rédea. Agora eu tenho uma confissão a fazer. No meu primeiro livro, eu quis escrever um pouco sem planejamento. Deixar a história fluir, ter os rumos dela, e isso nem sempre deu muito certo. Tanto que eu precisei de muito processo de reescrita depois que o livro já estava supostamente pronto. Já no segundo livro, eu planejei bem mais. Mas eu planejei muito. E em muitas partes eu me senti sufocado. Então também não é a melhor opção. A terceira lição que eu aprendi é que precisa deixar fluir, mas ao mesmo tempo segurar. Você é o criador da sua história, então você tem que ter controle sobre ela. Mas ao mesmo tempo, você tem que estar aberto a essa criatividade que vai vir com o tempo e vai fazer você tomar alguns rumos inesperados. No meu livro 3 eu consegui equilibrar muito mais isso. E aí eu tive momentos em que eu planejei bastante, momentos que eu deixei a história fluir, e momentos que eu tinha planejado, mas que depois eu tive que reescrever até arcos inteiros para fazer a história funcionar melhor. E eu não me arrependo nem um pouco disso, porque se eu não tivesse reescrito, se eu tivesse tido preguiça ou alguma coisa do tipo, a história não teria o potencial que ela tem hoje. Então escreva sempre com isso em mente. Eu posso escrever, eu posso reescrever e tá tudo bem, não preciso ter pressa. O meu livro vai ficar na melhor versão possível, seja com ideias que eu tinha planejado ou com ideias que vão surgir no meio do caminho. Encontrar esse equilíbrio é fundamental na hora da escrita. Agora, uma coisa que funcionou muito para mim foi entender que o mais importante de uma história são os personagens, em segundo lugar o enredo e em terceiro lugar o seu mundo. Isso não quer dizer que o seu mundo não é importante, mas em ordem de importância, todo leitor vai se conectar primeiro com o personagem, depois com o enredo. E vai amar estar naquele mundo novo que você criou. Mas você não precisa fazer um mundo em que você perca meses ou até anos inventando. Seu mundo precisa funcionar dentro da história, ser uma ferramenta para contar a sua história e a ambientação também, mas nunca ser o protagonista da sua história, a menos que a proposta da história seja essa, mas isso é bem raro de acontecer. Então essa é uma dica que funciona muito para mim, pensar primeiro nos personagens e depois no enredo ou nesses dois juntos e depois criar um mundo em cima das necessidades desses dois. Ó, dica de ouro. Essa lição 5 é um pouco polêmica e talvez muitos não vão concordar comigo.
Mas eu digo, pela experiência própria, de ter escrito mais de 2.040 páginas, que o tom da sua história pode mudar. E não só isso, até o gênero de vez em quando. E tá tudo bem também. A minha trilogia, por exemplo, começou como uma aventura espacial, foi evoluindo para uma coisa mais dramática, até chegar no terceiro livro, que é simplesmente um épico espacial de proporções estratosféricas. E eu não planejei nada disso não. Para mim, eu queria continuar na aventura espacial, mas nem tudo saiu como planejado. E eu deixei que a história fosse nesse fluxo e deu muito certo. Vai ter leitores que vão gostar mais do começo, vai ter leitores que vão gostar mais da conclusão. Não tem como agradar todo mundo, é praticamente impossível. Então essa é outra coisa que você tem que aceitar. Não conseguiria agradar todos. Vai ter leitores que vão começar seus fãs e depois vão se afastar da história simplesmente porque ela muda. E vai ter outros leitores que vão ficar até o final, vão comprar a sua jornada e vão evoluir junto com a sua história. Que é ótimo, é o que todo mundo quer. Mas nem sempre vai acontecer. Essa próxima lição, nem sei se eu posso chamar de lição, mas é aquela pulga atrás da orelha que fica quando você pensa: será que eu deveria ter começado com um livro único? Muita gente me falou que esse poderia ser o melhor caminho, mas eu não escutei ninguém. E eu não me arrependo. Eu acho que sim, mercadologicamente pensando, seria mais interessante eu ter começado com um livro único. Mas em momento algum começar com uma trilogia foi ruim. Os aprendizados foram maiores, eu errei mais, mas eu pude também entender como muitos processos funcionam. Processos que talvez eu não entenderia numa história única. Então o mais importante dessa lição é: respeite seu processo. Quer escrever um livro único? Escreva, não tem problema. Quer escrever uma trilogia? Vai fundo, mas saiba que você vai ter muito, mas muito mais trabalho em estruturar isso. Mas vai dar trabalho de qualquer forma, então não tem escapatória. Se você quer ser escritor, vai dar muito trabalho. E falando em comercial, em mercadológico, sim, isso é muito importante. Mas não deixe que isso limite as suas ideias. Eu sempre falo que absolutos não é mercadologicamente correto, porque o livro 3 é muito maior do que o livro 1, por exemplo. E talvez se ele fosse de alguma editora, o editor simplesmente ia barrar o tamanho e ia falar: não quero um livro desse tamanho. Só que eu, como autor independente, consegui escrever o livro que precisava ser escrito. Nem sempre isso vai acontecer com um autor normal, mas aconteceu comigo. Eu tenho essa liberdade de poder escrever a história que eu quero escrever, sem muitas limitações. Claro que o editor e os betas tiveram um papel fundamental nisso e não deixaram eu entrar em certas pirações. Mas o meu ponto aqui é simples: escreva a história e depois edite para ficar talvez de uma forma mais comercial. E se não ficar de uma forma mais comercial, tudo bem. Você pode abrir novas portas, você pode explorar novos horizontes, ou você pode simplesmente escrever uma história e aceitar que ela não é comercial e vender para menos pessoas. Mas quem for fã da sua história vai ser fã incondicional, não importa quantas páginas tenham, não importa as decisões que você tomar, desde que a história seja boa e bem escrita. No fim das contas, você é o seu primeiro leitor, então você tem que sair contente daquilo que você escrever e tem que ser o seu maior fã. Bom, eu levei mais de 8 anos para escrever a minha história, mas eu aprendi muita coisa no processo, foi uma jornada incrível e eu não me arrependo de nada. Então se você quer escrever a sua trilogia, vá em frente e saiba que você vai ter muito trabalho, mas também vai ser uma das suas maiores conquistas como ser humano. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que te ajude aí na sua escrita, seja de um livro único, seja de uma trilogia. O importante é você escrever o que você quer e que isso faça sentido dentro da sua carreira. Na minha carreira fez muito sentido escrever uma trilogia primeiro, e agora eu vou me aventurar escrevendo um livro único. Pelo menos estou tentando que ele seja único. Mas é isso, faz aquilo que mais fizer sentido para você e seja feliz na escrita. Se você gostou desse conteúdo e fez sentido para você, considere se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que talvez queiram também escrever seu primeiro livro e não tenham coragem ou não saibam os principais processos de se fazer isso. E se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo ou se tem alguma coisa que eu deixei de falar que você acha importante, deixa aí nos comentários, eu vou adorar ler.